começa a ter percepção. E começa, Alexandre, tirar as próprias conclusões. O que isso pode trazendo, acarretando no psicológico dessa criança que vai crescendo, vendo, assistindo a falta de apoio de uma das partes? A gente percebe que o prejuízo na criança pode ficar muito evidente, porque além da questão da pensão, é muito comum que alguns pais também não sejam pais, não exerçam, né, essa presença, né, não de alguma forma façam uma presença com um afeto. E isso faz com que a criança também tenha esse prejuízo na educação. E muitas vezes esses pais também estão muito mais interessados na sua própria situação financeira do que na educação dos filhos. Então, muitas vezes pode acontecer isso, de negligenciar a criança de diversas formas, e isso pode causar uma série de situações em relação à criança com essa sensação de abandono, de se sentir indesejada. Isso tudo tem consequências, né? Que a gente sempre traz a importância dos afetos, a importância dessa presença. Então, de fato, pode acontecer de, nessa relação entre um afastamento em relação à criança, porque a criança acaba sendo negligenciada, pois muitas vezes os adultos têm conflitos no mundo dos adultos. Eu gosto de fazer essa divisão didática, né? E que envolve o mundo das crianças, né? Então, acaba usando a criança também, em alguns casos, também nesse processo de separação, como forma de vingança, como forma de subornar, né? Como forma de negociar, enfim, o outro lado, né? O pai ou a mãe. Então, a criança, ela sente, Roberta, ela sente que ela não tem lugar no mundo, ela sente que ela não é desejada pelo próprio pai, ela pode sentir que ela inclusive está atrapalhando. Então, a autoestima, uma série de situações em relação à criança, a saúde mental da criança, começa a trazer uma série de prejuízos. Ela começa a ter dificuldades para entender as coisas, porque é interessante para ela não entender. Porque se ela entende que ela não é desejada, isso já tem um custo muito grande para a saúde. É uma forma de negação, Alexandre? Ela tenta, de alguma forma, ignorar, mas ela sabe já. Quando você tenta ignorar, é porque você já sabe. Então, a criança, ela passa por isso, de sentir, às vezes ela sente com o corpo, ela não consegue expressar em palavras tão bem, mas ela percebe que ela também é ignorada, ela começa de alguma forma a ter esse prejuízo. Então ela pode ficar hostil, ficar isolada, enfim, cada criança vai ter sua reação, mas no final das contas, se sentir indesejado é um dos piores sentimentos que a gente pode perceber numa pessoa. E numa criança é ainda mais grave, porque ela não tem muitos recursos para lidar com isso, e é aí que é importante que a gente tenha atenção à saúde mental dessas crianças. Como que os pais, né, não vou falar nem o ex-casal, né, os pais poderiam resolver uma situação como essa de forma que não afete a criança? A grande questão é essa nossa incapacidade de dialogar, né, muitas vezes em situações de separação. As pessoas acabam muitas vezes se afastando uma das outras de modo ruim, e não tem a capacidade de manter um diálogo sem agressão, sem ofensa, ou sem tentar atingir o outro o tempo todo. E depois que vira ex, parece que isso vira mira. Você pode ser ex e ter uma relação de amizade, não precisa conviver, mas também não precisa continuar, porque o ódio ainda é um laço. Ter ódio em alguém é continuar ligado a essa pessoa de alguma forma. Você continua pensando nela, ela te consome na hora que você vai para a cama no seu travesseiro. Então, assim, é necessário que haja essa conversa, é necessário que haja um mínimo de respeito, ou até envolver terceiras pessoas que possam, quando a gente fala de briga de casal, hoje em dia, sim, a gente mete a colher. É preciso que haja isso, porque a gente vê muitas situações também de violência em relação à mulher, de violências acontecendo, né, nessas situações. Então, o machismo é muito presente, né, Roberto? A gente percebe ali o tempo todo que muitas vezes o homem abandona a criança, o filho, para que a mulher cuide e espera que ela faça tudo, ou nessa tentativa de dominar a mulher. Olha, não vou te dar o dinheiro porque você vai ter outros homens, como se ela não pudesse ter o que ela quisesse ter. Então, é muito difícil essas situações, mas é preciso, Roberta, tentar trabalhar a comunicação não violenta, o diálogo, o respeito e a vergonha. A vergonha é um grande problema. A gente tem vivido um mundo muito mais sem vergonha hoje em dia, porque eu não me entristeço quando eu sou a causa da sua tristeza. Porque a vergonha é isso, né? Eu sei que eu te deixei triste, eu sinto vergonha.
A gente pode ver algumas imagens também, né, quando a pessoa muitas vezes responde em alguma situação, numa delegacia, a pessoa às vezes está rindo, né, ela não está demonstrando qualquer sinal ali de respeito pela situação, né, então não é uma piada, né? Não, né? A gente tem falado aqui de humor, humoristas, mas não estamos falando de uma situação cômica. Mas parece que não há muitas vezes essa vergonha de estar nessa situação. Muitas vezes você vê a pessoa sorrindo em situações que deveriam assumir uma responsabilidade ou se sentir mal por ser causa de uma situação que pode prejudicar uma criança. Então, a tentativa de uma comunicação não violenta, um diálogo, uma abertura para o outro, né, assim, colocar as armas na mesa, vamos colocar assim, e às vezes incluir o terceiro, esse terceiro inclusive pode ser um mediador. É essencial, porque senão não vai dar certo. Meu ex queria controlar tudo, não falava comigo, dizia que se não fosse marido, jamais seria amigo. E não fala comigo até hoje. As crianças que sofrem. Mais uma vez a gente vê aí as crianças sendo envolvidas num conflito entre os pais. E elas acabam sendo atingidas. Demais. E você vê de novo o machismo, né? Querendo controlar a mulher, né? Se você não é minha, né? Então, essa questão da posse possessiva, essa questão da violência, né? Essa relação abusiva. E, de fato, né, as crianças elas acabam pagando um preço por uma conta que elas nunca fizeram. Então, é um grande problema, de fato, essa situação toda. Por isso é importante contar, a gente está falando um pouco de avós também, né, que muitas vezes eles entram como rede protetiva, né? Porque, às vezes, pode ser um pai que não assume a responsabilidade pela criança, mas os próprios avós, pais desse pai, às vezes, acabam se envolvendo com a criança e também trazendo ela para a vida familiar, né? Tentando ali desenvolver uma relação afetiva, né? E o que a criança precisa é o afeto. Ela também, óbvio, que precisa dessa condição financeira para ter algumas situações que ela precisa comprar, que precisa ter de aquisição, alimento, educação, seja o que for, transporte, etc. Né? Os brinquedos, né? Mas é essencial isso, né, Roberta? E como que os pais hoje, muitas vezes, não têm essa percepção, né? Muitas vezes a gente fala que é aquele pai de Instagram que tira só a foto com o filho, né, publica e não faz presença. Então é importante que haja, sim, assumir essa responsabilidade de alguma forma, se aproximar. O seu filho precisa da sua presença, que nem você precisou lá na sua infância, né, da presença dos seus pais. E se você não teve, cuidado, porque você não pode estar repetindo essa história. Então é importante que haja, portanto, essa presença e que os adultos tentem ao máximo resolver os problemas do mundo adulto entre eles e que, no mínimo possível, passe isso para as crianças.